de Jesus! Olá, amiguinho de Jesus! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre a liturgia eucarística. É nela que renovamos a aliança que Deus nos oferece em seu Filho Jesus Cristo. Dando nossa resposta a Deus e de celebração em celebração, crescemos até a liturgia celeste. Com o tema, estando a caminho, explicou-lhes as Escrituras e colocou-se à mesa com eles. Então, solta a vinheta! Com seus discípulos, Jesus ensinou e celebrou. E assim nós fazemos na missa. Ouvimos seus ensinamentos e, como irmãos, celebramos. Mas para fazermos o melhor para o nosso Deus, temos uma maneira própria para vivenciar os gestos, palavras e a vida de Jesus na celebração eucarística. É o rito da missa. Para refletirmos sobre esse tema, vamos primeiro ouvir a palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos de 13 a 35. Nesse mesmo dia, 2 discípulos iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam a respeito de tudo o que tinha acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: "O que é que vocês andam conversando pelo caminho?" Eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, disse: "Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que aí aconteceu nesses últimos dias?" Jesus perguntou: "O que foi?" Os discípulos responderam: "O que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ação e palavras, diante de Deus e de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele o libertador de Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo de Jesus. Então voltaram, dizendo que tinham visto anjos, e estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram tudo como as mulheres tinham dito, mas ninguém viu Jesus." Então Jesus disse a eles: "Como vocês custam para entender e como demoram para acreditar em tudo o que os profetas falaram. Será que o Messias não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória?" Então, começando por Moisés e continuando por todos os profetas, Jesus explicava para os discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus dizendo: "Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando." Então Jesus entrou para ficar com eles. Sentou-se à mesa com os dois, tomou o pão e abençoou. Depois o partiu e deu a eles. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu na frente deles. Então, um disse ao outro: "Não estava o nosso coração ardendo quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?" Na mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: "Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão." Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus quando ele partiu o pão. Nessa passagem, percebemos que os discípulos reconheceram Cristo quando ele partiu o pão. Esse foi o sacrifício de Jesus, tornar-se alimento espiritual para a nossa vida. Esse sacrifício que é oferecido a Deus torna-se sagrado, pois Jesus ofereceu como sacrifício sua própria vida ao Pai.
Na celebração eucarística, que é a missa, relembramos sua morte e ressurreição através dos ritos litúrgicos, que são os gestos, símbolos e palavras pelos quais nos comunicamos com Deus e Ele conosco. Na celebração eucarística, somos convidados a receber esse alimento e sentimos a presença do nosso Salvador em nossas vidas. No texto do Evangelho, segundo São Lucas, vemos que Jesus vai ao encontro de 2 discípulos que andavam pelas estradas e faz para eles um memorial de tudo o que havia acontecido, desde os tempos dos profetas. Em seguida, Jesus celebra a refeição com seus discípulos. A missa segue um rito que acompanha essa maneira de Jesus ensinar os discípulos, e assim é organizada em 2 partes, a liturgia da palavra e a liturgia eucarística. Antes dessas 2 partes, encontramos um rito de acolhida daqueles que, respondendo ao convite de Deus, reúnem-se e apresentam-se a Deus em oração. Vamos conhecer cada parte desse rito? Ritos iniciais. Iniciamos a missa com a acolhida do presidente da celebração eucarística, o padre, com o sinal da cruz. É o sinal do cristão, colocando a nossa vida e todas as nossas ações nas mãos da Santíssima Trindade. E você sabe qual é o sinal da cruz? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem! Na sequência, somos convidados a nos reconhecer necessitados da misericórdia de Deus e pedimos que nos ajude a ouvir, a aprender a sua palavra e a receber Jesus dignamente, Jesus presente na Eucaristia. Após, cantamos com alegria o hino de louvor, o Glória. Isso, claro, com exceção nos tempos do Advento e da Quaresma. E depois o sacerdote reúne as intenções para a missa de cada pessoa presente. Agora passamos para a liturgia da palavra. Deus une e reúne seu povo através da palavra. É o próprio Jesus quem fala quando se leem as Sagradas Escrituras na igreja. A palavra de Deus, proclamada na Assembleia Reunida, faz-se nosso alimento e ilumina a comunidade para que seu sentido seja compreendido por todos nós. Na liturgia da palavra dominical encontramos a primeira leitura, Salmo responsorial e segunda leitura, que ajudam a comunidade a conhecer melhor a missão de Jesus conforme o Antigo e o Novo Testamento. Isso nas leituras. Já o Salmo é nossa resposta a Deus, aceitando e concordando com sua palavra. Depois passamos para a proclamação do Evangelho, que é a boa nova de Jesus. Logo em seguida acontece a homilia, que é a explicação e atualização para a nossa vida hoje da palavra proclamada. Aí passamos para a profissão de fé. É quando afirmamos, professamos publicamente aquilo em que acreditamos, as verdades da nossa fé. Afirmamos que cremos na palavra que ouvimos e queremos colocá-la em prática. Em seguida vem a oração da Assembleia, ou oração universal. É quando a comunidade dirige suas preces a Deus, colocando em suas mãos as necessidades da igreja, dos doentes e da própria comunidade. Em seguida, damos início à liturgia eucarística. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. É por meio de Jesus, com Ele e nele, que damos graças e louvamos nosso Deus. Porque Jesus mesmo disse que Ele é o caminho para o Pai. Então, tendo ouvido e acolhido o ensinamento de Jesus, podemos nos reunir à volta da mesa eucarística, ou seja, do altar, onde Ele se fez alimento. A comunidade reunida participa da refeição do pão e do vinho, que se tornam corpo e sangue de Cristo. Quem comunga recebe o alimento da palavra de Deus, o corpo e o sangue de Jesus. Isso significa que, quando recebemos a Eucaristia, participamos da vida, morte e ressurreição de Jesus. A estrutura da liturgia eucarística repete a última ceia de Jesus com os seus discípulos. Aqui vemos agora a apresentação dos dons. Jesus tomou o pão, o vinho, o altar é preparado para oferecer o sacrifício de Jesus a Deus. Pão e vinho, fruto do trabalho do homem, são apresentados a Deus junto com a nossa vida. A oferta material é sinal da generosidade e da gratidão do povo. A oração eucarística.
Jesus deu graças. Neste momento, somos convidados pelo sacerdote a elevar nossos corações a Deus e assim tem início a oração eucarística. O sacerdote convida a elevarmos nossos corações a Deus. Quem preside a celebração pede ao Pai que envie seu Espírito Santo sobre o pão e o vinho para que se tornem corpo e sangue de Jesus Cristo e para que a Assembleia, que somos nós, seja um só corpo e um só Espírito. As palavras de Jesus na última ceia são repetidas pelo sacerdote. Estamos diante do mistério de Deus. A comunhão. Jesus partiu o pão e o deu a seus discípulos. Antes de recebermos o corpo e sangue de Jesus Cristo, rezamos juntos a oração do Senhor, que é o Pai Nosso. Saudamo-nos na paz de Cristo e o sacerdote parte o pão. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Não somos dignos de receber Jesus como alimento, mas por seu amor infinito, ele vem a nós. Depois de recebermos a comunhão, estamos como que abraçados a Jesus. É o momento de perguntarmos: Jesus, o que quer que eu faça? E devemos ter o coração aberto para ouvir e dar nossa resposta a Jesus. Ritos finais. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Se Jesus está entre nós, devemos ter entre nós as mesmas atitudes que Ele. A missa termina com a bênção e o envio para anunciar o Deus que age em nossa história e caminha conosco até que todos os homens o reconheçam como seu Senhor. A comunidade se despede e vai viver a missa da vida, disposta a continuar a sua missão no mundo. E aí, gostou do nosso conteúdo de hoje? Eu quero deixar um exercício para você agora, querida criança. Converse com sua família sobre o que aprendeu sobre a missa. Procure explicar a importância de toda a celebração e motivá-los para que participem juntos da missa. Para finalizar nosso vídeo de hoje, rezemos juntos. Senhor Jesus, caminha conosco. Vem aquecer nosso coração com Tua presença e com Tua palavra. Faze-nos compreender que longe de Ti, nada podemos fazer. Ajuda-nos a perceber que o melhor jeito de viver ao Teu lado é partilhando com a comunidade o amor, a solidariedade e a gentileza. Como os discípulos de Emaús, queremos dizer: fica conosco, Jesus. Amém. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Agora chegou o momento de pedir a sua participação efetiva aqui no nosso canal. Deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conhecimento é muito importante e entregue para mais famílias. Se você ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal e ative as notificações para você ser avisado quando um vídeo novo estiver no ar. E compartilhe com seus amiguinhos. Vamos evangelizar, levar a palavra de Deus a toda criatura. Até o próximo vídeo. Tchau!